Olá a todos, bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui na Playphonic. Hoje a gente está aqui no Palacete Levi, onde acontece a Escola Livre de Música, que faz parte da Orquestra Sinfônica de Limeira. E hoje a gente está recebendo aqui o Rodrigo Miller, que é o maestro aqui da Orquestra Sinfônica de Limeira. Bem-vindo, Rodrigo, aqui novamente na Playphonic. Ô, Leandro, que legal, é muito bom, né? A gente está falando novamente, falar de música, falar da orquestra, falar da escola. Isso aí, o Rodrigo foi... quando a gente iniciou o projeto aqui de conteúdo, né, sobre música da Playphonic, foi o primeiro entrevistado que a gente teve na época de 2019, que foi em formato de texto, então a gente está agora com novos conteúdos, vamos voltar com um formato de vídeo aqui para a gente mostrar um pouco mais também da Orquestra Sinfônica de Limeira. Você que é de Limeira ou da região, venha também para conhecer e participar dos concertos, é maravilhoso, você não vai se arrepender de participar, porque é incrível, você sai emocionado de cada concerto. Como que você iniciou na carreira musical? Na verdade, não foi muito uma decisão. Aconteceu, né? Quando eu vi, eu já estava nesse meio, enfim, e eu comecei a estudar música talvez um pouco mais tarde, quando eu estava na 6ª série, acho que eu tinha uns 12 anos. Né? E eu quando criança, quando nasci, um amigo de um tio da minha mãe foi me visitar e presenteou com uma flauta doce, na época, uma flauta doce de madeira, muito bonita, e essa flauta foi guardada por muito tempo, né? E quando eu entrei na 6ª série, tinha um colega de classe que tocava flauta, e eu comentei com ele que tinha esse instrumento, enfim, ele pediu que eu levasse para ele conhecer, e ele começou a me passar o que ele sabia. Ele estava estudando também, então ele me deu algumas aulas, e daí no ano seguinte ele ia estudar à noite e perguntou se eu não queria tocar no lugar dele, né? Existia uma orquestra na época em Rio Claro, eu morava em Rio Claro na época, chamada Orquestra Infantil Juvenil, e comecei a tocar, e foi onde eu comecei a conhecer os instrumentos da orquestra, conhecer o que era uma orquestra, né? E aí passei a estudar flauta transversal. Com o passar do tempo, a orquestra ganhou um oboé da Embaixada da Alemanha e eu meio que fui escalado a tocar o oboé, mesmo sem conhecer. Vamos aprender na prática. Na prática, né? E não tinha ninguém que tocasse na cidade esse instrumento, e um instrumento pouco conhecido. E, enfim, na época eu lembro que eu gostei muito do estojo dele, achei lindo, o veludo azul que tinha. Bonito. Enfim, comecei a estudar um instrumento. E nós tínhamos muitos amigos da mesma idade, na mesma fase de estudo, então nós nos organizávamos em grupos para estudar junto. E aí esse grupo de estudo foi crescendo, e num determinado dia precisou que alguém começasse pelo menos contar o até 4 ali para tocarmos juntos. Né? E eu comecei com essa coisa do vamos tocar junto, vamos organizar, e comecei a ter o interesse pela regência. E então, desde então, né, venho conciliando as duas coisas, né, a minha carreira, tanto na regência quanto como instrumentista. Hoje nisso já se passaram quase 40 anos. 40 anos de carreira. E venho administrando das duas formas, né, tanto como músico instrumentista, como regente, né, além de professor e arranjador. Que bacana. Então você veio de Rio Claro ou é natural de Limeira também? Não, eu nasci em Rio Claro. Nasceu em Rio Claro. Nasci em Rio Claro, estou aqui em Limeira há 30 anos, está indo para 31 anos que estou aqui. Hoje sou cidadão limeirense, né? Hoje tenho Limeira como a minha cidade, realmente, e... enfim, resido aqui, tenho minha vida... Segue a música aqui, né? Exato. Trazendo conhecimento em música para as pessoas da cidade. Isso. Né? E quais instrumentos você sabe hoje tocar? Assim, né? Em função da regência, eu estudei um pouco de violino, um pouco de contrabaixo acústico, para conhecer os instrumentos de arco, né? Conhecer um pouco da técnica, e também piano, para ter noção de um instrumento harmônico. Mas assim, não sou violinista, não sou contrabaixista, não sou pianista. Isso acaba demandando um tempo de estudo diário que acaba inviabilizando, né? Mas acho que é muito importante o regente conhecer, é fundamental que o regente conheça
um instrumento da família dos sopros, um instrumento da família das cordas e um instrumento harmônico para poder estudar. Né? Ele saber todo base de instrumento que compõe a orquestra, Isso, até porque para saber o que pedir, como pedir, o que é possível de cada instrumento, né? E acho fundamental também, né, que o regente ele tenha sido ou que venha a ser um bom instrumentista. Né? O regente ele acaba tendo muitas vezes uma função, principalmente em orquestras não profissionais, de professor, né? E é muito difícil você ensinar algo que você nunca tenha feito, né? O que não tenha domínio do que está fazendo. Então acho fundamental que todo regente, né, que tenha tocado pelo menos, ou que toque, né, muito bem, pelo menos um instrumento. Que saiba dominar aquilo ali para poder ensinar, né? Exato. É como que é a regência, né? A hora que você está ali com a vareta que chama, a batuta, tem a batuta, né? Que você levanta para cima, para baixo, né? Como que funciona isso? Para os músicos saber a hora que vai ter que tocar e tal, né? Na realidade, na orquestra, todos os músicos já têm as suas partes escritas, né? Mas a orquestra, eu costumo dizer que a orquestra é um instrumento na mão do maestro, do regente. Né? Então o maestro ali, ele vai, de certa forma, passar a interpretação dele daquela obra, né? E de certa forma fazer com que todos os músicos possam pensar da mesma forma, tocar da mesma forma a mesma música. Né? A música, ela está escrita, ela tem muitas informações, tem todas as notas, tem o andamento que ela vai ser feita. Tem a partitura, né? Isso. Mas, assim, ela só existe a hora que ela é tocada. Né? Então, e pode ser tocada de diferentes formas, mesmo com todas as informações contidas nas partes ou na partitura. E o regente acaba meio que passando essa interpretação, como ele vai interpretar aquela música naquele momento. Né? E também trazer a pulsação da música. Né? Eu tenho uma palestra que chama Comunicação Não Verbal, voltada exatamente a mostrar a função do regente. E para pessoas que não conhecem música. Então é uma coisa muito interessante, né? Que o ponto talvez mais simples, mais principal do regente é marcar o tempo, é ser ali, de certa forma, o relógio, né? Ou unificar, de certa forma, a pulsação. Né? Então, imaginando que um ensaio às 19 horas, cada um tenha tido um dia diferente, né? Uns mais atribulados, outros mais calmos, você vai chegar com uma pulsação diferente. Se cada um resolver tocar no seu tempo, vai ficar uma loucura. Não fica harmônico. Não, as coisas não se encaixam. Né? Então, uma das funções do regente, do maestro, é essa. E aí a gente tem, para isso, a gente tem algumas ferramentas. Né? Na nossa mão direita, fica sempre a batuta, que é algo que pode se reger sem batuta? Pode, mas a batuta facilita a visualização da orquestra. Então, muita gente pergunta assim, mas os músicos olham para o maestro? Não em tempo integral, né? Acaba dividindo um pouco a leitura das suas partes com o regente lá. E a batuta normalmente é branca ou de cor clara, exatamente para ajudar a chamar atenção, a puxar a visão. Né? E são gestos que em qualquer lugar do mundo são iguais. Claro, cada regente tem a sua personalidade, tem a sua forma de fazer esses desenhos, né? Mas nós temos aí sempre um quadro de número de tempos, que são as fórmulas de compasso, enfim, que é igual em todo mundo. Então acaba trazendo isso como uma linguagem universal, né? E uma linguagem não verbal. Então, basicamente, na mão direita, a gente marca esse tempo, essa pulsação, e a mão esquerda, ela acaba servindo um pouco para a expressão, para as entradas. Muitas vezes, em alguns instrumentos, tem tempos sem tocar, e isso está escrito. Está escrito, né? na partitura. Na partitura, mas é a função também do maestro dar essa orientação, né? Prepará-lo para a entrada. São instrumentos acústicos, então de forma que também a gente precisa equilibrar as sonoridades,
né? A gente não vai ter uma mesa ali para agudos, médios e graves. Usa DJ, né? Uma coisa eletrônica. Né? Então a gente acaba também trazendo isso, né? Fazendo esse equilíbrio ao vivo. Porque a hora que não tem a parte para tocar ali naquele instrumento, vai entrar um outro tipo de vozes acontecendo. Outras vozes acontecendo ali, né? Porque a música ela nunca para ali. Isso. E é uma coisa interessante também, né? Que existem duas coisas. Existe a partitura, que é a que fica com o maestro, ou com o regente, e as partes. Tá. Que é a parte do primeiro violino, a parte do segundo violino, a parte da viola, do violoncelo, do contrabaixo, primeira flauta, segundo oboé, enfim. Então, na partitura do maestro, conhecida popularmente como grade, porque ela lembra uma grade, né? Então tem todos os instrumentos escritos juntos ali. Então o maestro ele tem ali o que toda a orquestra está fazendo. Então, num primeiro ensaio de um repertório, onde a gente vai estar conhecendo, o maestro já tem que estar com a música prontinha, já conhecer muito bem, né? Porque é a partir dali que ele precisa ter o que solicitar, o que pedir, enfim, para que a música venha a acontecer. Então, ali, cada músico tem a sua parte. Isso. Global. O naipe dos primeiros violinos, que são os violinos que ficam na minha esquerda, eles têm a linha deles, apenas o que eles estão fazendo. Os segundos violinos vai ter escrito apenas o que ele vai fazer, né? E assim por diante, cada instrumento, o triângulo, né? O prato, enfim, a bateria, enfim. E na partitura do maestro, aí sim tem todo o que toda a orquestra está fazendo. E a gente pensando que cada música, né, vamos pegar, por exemplo, um Bach ou Beethoven, ela tem a sua partitura original, mas você pode reger ela de forma diferente para que ela soe um pouco diferente a melodia ou o som dela, ou não? Ela sempre vai ser igual? A gente procura sempre ser muito fiel à escrita, né? Porém, tem o seu toque pessoal, né? Eu costumo sempre falar que a música é uma arte absoluta. Né? Ela existe naquele momento que você está tocando. Então, eu toquei assim dezenas e dezenas de vezes a Quinta Sinfonia de Beethoven. E cada vez é única. Cada vez é uma. É uma emoção diferente. E tem muita coisa realmente da interpretação. Vai mudar totalmente a obra? Não. Mas às vezes são pequenos detalhes, né, que acabam mudando um pouco e a gente colocando o nosso toque pessoal naquela obra. A sua assinatura. Exato. Então, se eu vou tocar uma peça, uma partita do Bach para oboé solo, sou eu e o meu instrumento. Ótimo, eu decido e faço. Agora, na orquestra, eu tenho 60 músicos para juntos criar essa interpretação, essa execução da obra naquele momento. Se a gente vai tocar ela uma outra temporada, podemos mudar alguma coisa? Podemos. Por que não? Claro, a gente não vai fazer nada diferente do que foi a ideia do compositor. Né? Mas a gente pode se permitir dar o nosso toque. Né? Exato. Perfeito. Como que surgiu a Orquestra Sinfônica de Limeira? Bom, como disse, né, eu morava em Rio Claro, e lá eu tinha um trabalho ligado à Orquestra Sinfônica de Rio Claro, que era a Orquestra Pró-Sinfônica. Né? Porém, não era um trabalho totalmente meu. Né? E aí, em 95, o Farid, que era o secretário de Cultura aqui, entrou em contato comigo, me perguntando se eu tinha um interesse em vir para cá para estruturar o que a princípio seria uma orquestra de cordas. Então, na época, havia já um patrocínio, né? Tinha começado o serviço de concessão de água com a Águas de Limeira, que patrocinava, porém eles não conseguiam começar fazer o trabalho acontecer. Tinham passado alguns possíveis regentes aqui e não havia dado certo. Então ele me convidou, se eu tinha interesse de vir para cá, e com certeza eu tive o interesse. Tivemos uma primeira reunião, e aí, com o que nós tínhamos de recursos financeiros, eu sugeri de já iniciarmos com uma orquestra de formação clássica, não só as cordas. Toda a orquestra completa. Quase completa, né? Então nós tínhamos uma orquestra mais ou menos da época do Mozart. Né? E então nós tínhamos as cordas,
2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetas, 2 fagotes, 2 trompas, 2 trompetes, ainda não tínhamos os trombones, e de percussão apenas os tímpanos. Violino, viola... Isso, as cordas, né? Os violinos. Ele entra na corda. Isso, tá. Primeiro violino, segundo violino, violas, violoncelos, contrabaixos. 2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetas, 2 fagotes, 2 trompas, 2 trompetes e os tímpanos. Beleza, vim para cá. Em outubro de 95, fizemos uma seleção, divulgamos, né, com os músicos, e no mês seguinte realizamos o primeiro concerto, dia 17 de novembro de 95. E não paramos mais. No ano seguinte, em 96, nós começamos o trabalho de formação, através, na época, chamávamos as oficinas de cordas, o que hoje é a Escola Livre de Música. Tá. Então, a minha proposta foi inverter o processo, né? Muitas vezes, muitas cidades pensam em formar uma orquestra, começando com uma escola. E aí é muito mais demorado e muitas vezes não dá certo. Principalmente se aquela cidade não tem uma tradição ou não tem um trabalho musical. O que era o caso aqui em Limeira. Havia tido uma orquestra há muito tempo, né? Então, nós começamos com a orquestra, trazendo já músicos profissionais. Era um grupo de 33 músicos. Mas esses músicos, desculpa, eles eram de Limeira já? Ou não, de Limeira tinham 5 músicos. 5 músicos. Isso, então de toda a região. Inclusive, na época, teve um pouco de crítica e etc e tal, mas é o que acontece em todas as orquestras do mundo, né? Então, essa visão, às vezes, tribal um pouco, acaba... né, atrapalhando um pouquinho. Atrapalhando, mas, felizmente, essas pessoas vieram para cá. E em 96 nós começamos aí o trabalho de formação. E aí foi muito bacana, porque a pessoa já começava a estudar violino, já começava a estudar violoncelo, sabendo onde ia chegar. Passaram-se 2 anos e pouquinho, tivemos o corte do patrocínio, a orquestra quase parou, mas com os alunos e com os professores que já estavam nesse tempo de estudo, nós conseguimos manter uma camerata de cordas, e que segurou o trabalho, se manteve e foi crescendo, chegou no que hoje é a nossa OSLI, caminhando para 31 anos de história. 31 anos, nossa, que legal. Com muitos anos pela frente, né? Que tenha um sucesso. Esperamos que sim, estou trabalhando para isso. A educação, né? Você conseguiu trazer os músicos novos, né? Para trabalhar, ser músicos da orquestra da cidade e traz a população para isso. Sim, né? Sim. Assim, hoje nós temos, né, de uma forma muito sólida, a Escola Livre de Música, que é o alicerce da Orquestra Sinfônica de Limeira. A Sinfônica de Limeira não vive sem a escola não vive sem a Sinfônica. Né? Então, é um trabalho conjunto, é um trabalho que um completa o outro. Nós estamos agora no processo de finalização de novos alunos, para 2026. Felizmente, esse ano teve uma procura muito grande. Essa procura havia caído no período pós-pandemia, que foi um período terrível. Muito difícil para todo mundo. E que mudou muita coisa. Né? E esse ano voltou a ter uma procura grande e, consequentemente, de qualidade. Né? Quando a gente tem quantidade, a gente consegue ter qualidade também. E então nós estamos tendo os testes aí, conseguindo selecionar muitos bons alunos. Na grande maioria dos cursos, o número maior de aprovados do que o número de vagas, o que é bom, né? Ótimo, né? Então nós tivemos alguns anos aí de ter que até selecionar alunos que não teriam muito perfil, né? Principalmente pelo trabalho que é feito aqui, que é o ensino coletivo. Né? E esse ano, felizmente, realmente a concorrência foi grande e a qualidade, tenho certeza que vai ser muito boa. Perfeito, né? Quanto mais aluno, maior pessoas aprendendo sobre música, né? Com certeza. Mais qualidade de ensino, né, para a orquestra. E esse trabalho, né, eu costumo sempre falar nas primeiras aulas, especialmente das cordas, que a pessoa que decide estudar violino, viola, violoncelo, contrabaixo, enfim, ele vai aprender não só música e não só aquele instrumento, que já é muita coisa, mas também a importância do coletivo. Na orquestra, e não existe uma competição no sentido de
indivíduo, e sim a somatória. Ninguém funciona sozinho ali, né? Exato. Tem que ficar todo mundo em conjunto. Exato. Então a orquestra ela é formada por naipes, como no baralho, né? Sim, no baralho. Só que temos mais naipes, né? Nós temos então, o naipe de primeiros violinos, o naipe de segundos, enfim. E o conceito do naipe, ele se constrói exatamente quando cada indivíduo tem que abdicar de ser solista. Então ele não pode ser um ali, ele tem que ser parte de um conjunto. Então isso entra no seu estudo, a sua pontualidade, a sua frequência. Se você falta do ensaio, você não está só se prejudicando, está prejudicando o grupo todo. O grupo inteiro, né? Se você chega atrasado, não é uma perda só sua, e sim de todo o grupo. Se você não estudou para aquele ensaio, você está comprometendo o trabalho de todo o grupo. Então, isso é muito importante. Isso seria ótimo e se todo mundo conseguisse levar para todas as áreas. Todas as áreas da vida, né? Da vida, né? Então, a gente não é sozinho. Isso. Então, o meu trabalho, se mal feito, ele vai comprometer todo um contexto. Ele acaba refletindo na sociedade inteira. Exato. Né? Então, uma atitude imprudente de uma pessoa pode trazer um prejuízo muito grande a muita gente. Ao coletivo. Ao coletivo. Então, isso eu acho que no trabalho de formação musical, principalmente no ensino coletivo, isso é fundamental. Talvez até mais importante do que a própria música que vai ser trabalhada ali. Então, a Escola Livre de Música, ela oferece cursos profissionalizantes. Então, você pode começar a estudar violino pensando que isso vai ser sua profissão futuramente. Ou, de repente, você já tem sua profissão ter aquele conhecimento... Você leva para a vida, né? Exato. E que demanda um tempo. Não dá para levar simplesmente como um hobby e um passatempo de fim de tarde. Tem que levar a sério. Tem que levar a sério. Então, são 3 aulas semanais. Para as 3 aulas, você precisa chegar preparado para a aula. Mas isso acontece de forma bastante natural, porque o próprio estudo, a própria vivência no conjunto e com o instrumento acaba fazendo com que isso aconteça. E eu acho que também, não sei, acho que a energia, né, é contagiante, as pessoas vêm, os alunos vêm animados para aprender, né? E você acaba conhecendo muita gente. Networking, amizade. Exato. Então fica um convívio muito saudável, muito prazeroso e do qual acaba trazendo, criando uma coisa osmótica, né, que todo mundo cresça junto. Então, se de repente você chega ali, puxa, não estou muito bem, vai te forçar a estudar para conseguir se manter naquele grupo, para todo mundo crescer junto. Exato. Perfeito. E falando um pouco de música clássica, né, como que você historicamente diz que a música clássica ela surgiu lá nos meados? Como que veio isso do Beethoven, né? Como que o que você sabe sobre a parte histórica da música clássica? Bom, a música, ela existe há muito tempo, né? E o que normalmente a gente tem acesso é principalmente a partir do período renascentista, mais diretamente do período barroco. Então, Vivaldi, Bach, Telemann, Handel, mas antes desses compositores muita coisa aconteceu também. Então, a gente procura, eu pelo menos imagino, né, que a gente deva tentar sempre trazer o contexto histórico na interpretação também. Um pouco da época, do que estava acontecendo ali. Imaginar que na época do Bach, o violino era totalmente diferente do instrumento de hoje. O arco do instrumento era outro, eram outros instrumentos. A afinação era outra. Naquele período, os instrumentos eram afinados basicamente meio tom abaixo do que é hoje. O Lá, que nós temos como referência, que hoje ele tem 442 Hz de frequência, na época do Bach era 415.
Isso muda muito. Isso muda muita coisa. Tecnicamente. E aí, com o passar do tempo, no período clássico, tem uma mudança do repertório, surge a sinfonia, né, como obra instrumental propriamente dita, com Joseph Haydn, né, que é o pai da sinfonia. Então, as transformações, né, que vão acontecendo nos instrumentos, e a orquestra vai crescendo com o passar dos períodos, e, consequentemente, a sonoridade, a forma de produzir som acaba mudando muito. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, né, de cada período, de cada compositor, o que influenciou, né, por que Beethoven escreveu a Sinfonia Heróica, Sinfonia número 3 dele, né, enfim. E isso faz parte também da criação da interpretação da obra que a gente estava falando anteriormente. Interpretando como que ela foi. Então, isso também é muito importante, né? Isso é uma coisa que soma muito também na formação do músico como um todo. Né? E uma característica que a gente tem aqui na Sinfônica de Limeira, desde o seu início, e que hoje, felizmente, muitas outras orquestras seguem, é a execução daquele repertório que não foi escrito originalmente para a orquestra. Né? Quando a gente fala de Mozart, de Bach, de Beethoven, todas as notas, tudo que está ali, o compositor escreveu pensando naqueles instrumentos. Agora, quando a gente vai tocar Queen, por exemplo, apesar de ser uma música, uma característica sinfônica, efetivamente ela nunca se concretizou em palco. Ela não foi pensada com a orquestra. Talvez até tenha sido pensado, né? Se pensar no Bohemian Rhapsody, por exemplo. Bohemian Rhapsody, né? Teve mais experimentações. Exato. Mas nunca aconteceu da banda do Freddie Mercury em vida com uma orquestra sinfônica, exceto a gravação com a Montserrat Caballé, né? Mas então esse trabalho aí entra de um outro profissional da música, que é o arranjador. O arranjador, ele é muito importante. Exato, que ele vai pegar e passar para os instrumentos da orquestra aquilo que a princípio foi escrito para uma banda, né? Às vezes com sintetizadores, guitarras, contrabaixo elétrico, bateria, enfim, né? E a mesma coisa com Pink Floyd, com Beatles. Beatles, por exemplo, tem o George Harrison, né? Que foi conhecido como Quinto Beatles. Ele foi um grande produtor e arranjador. Então você tem quase toda a discografia dos Beatles, a presença dos instrumentos de orquestra. Sim, verdade. Porém, quando você traz um concerto sinfônico com essa obra, você tem já uma bagagem muito boa do que ele escreveu, mas onde a gente vai trazer um colorido sonoro muito maior, né? Então é como se você tivesse uma grande aquarela ali para poder encher de cores, encher de detalhes, somando ao que já é bom. Eu acho que a música ela ganha outra forma, outra vida, na hora que tem a orquestra junto, né? Sim. Você sente até um arrepio, né, na hora que você está ali ouvindo, né? É outro volume, né? Ela ganha camadas, né? Sim. Nós fizemos, eu não vou me lembrar que ano, em um dos concertos, nós fizemos o Good Night dos Beatles, e tem um vídeo nosso no YouTube, postado há muito tempo, né, dessa música. Tem um comentário de uma pessoa da qual eu não conheço, dizendo que é a melhor versão de Beatles que ela já ouviu na vida. Nossa, então, isso é muito bacana. Ficou registrado na memória ali, né? Então, isso é muito legal. E é um arranjo meu, né? Uma música maravilhosa, não tão conhecida, não está no lado A dos Beatles aí, mas e que tem uma cara sinfônica. E foi uma da orquestra, né? Isso. Que bacana. Um arranjo meu dessa música com a Orquestra Sinfônica de Limeira, acho que foi em 2010. Que bacana. Foi. Então, hoje, principalmente, né, onde a gente
você não tem um limite, né? Então, só o público de Limeira que vai conhecer. Não. Não, com a internet, né, não tem fronteiras. Né? E alcança o mundo. Então é muito bacana você poder levar isso e principalmente levar essa característica da Orquestra Sinfônica de Limeira. Né? Quando nós começamos, quando eu vim para cá, eu tinha a função, né, tinha um desafio, na verdade, não só de formar a orquestra, mas também formar um público de orquestra. Para as pessoas, elas gostarem, né, de ouvir, porque é um pouco clichê, mas ainda tem aquele receio das pessoas irem na orquestra, lá e não tenho cultura para isso, né? Então acha que é uma coisa muito de elite. Exato. E não é, né? Muito pelo contrário. Então existe esse preconceito contra a música de concerto. Então quando você coloca um repertório que a pessoa já ouviu na infância, ou que já ouviu numa novela, ou que já é um pouco mais particular dela, então você acaba aproximando esse público de algo que ela não sabe se gosta ou não, mas tem aquele preconceito que não gosta. Sim. Então, eu acho muito difícil alguém assistir um concerto de uma orquestra e sair indiferente. A pessoa tem que vir conhecer, né, para falar, realmente é maravilhoso, né? Eu não tenho noção de alguém que vem e não goste. Eu costumo sempre brincar que eu perdi mais de 30 anos da minha vida achando que eu não gostava de quiabo. Quiabo. Então eu falava, só que eu nunca tinha experimentado. Nem comeu. Não, e eu achava que eu não gostava. Até que um dia eu comi e falei, caramba, é muito bom. É bom, né? Eu vou querer sempre. Né? Exato. Eu tenho um amigo que ele conta que ele fez uma surpresa para um casal de amigos olha, hoje a gente vai fazer um programa diferente, eu vou levar acho que é aniversário deles, alguma coisa assim, e a gente vai num lugar diferente, vendou os olhos. Vendou os olhos. Quando chegou, estava já no hall do teatro. Eles ficaram com uma cara assim, bem decepcionada, assim, é aqui, é isso, né? E, enfim, já estavam lá, assistiram um concerto, foi um concerto até de trilhas de cinema. Tá. Vai ter uma melodia que eles vão reconhecer. E aí, depois desse concerto, eles voltaram a assistir muitos outros concertos. Legal. Então, aquela decepção de início, né, depois de assistir o concerto e ver e ouvir, muda tudo. A pessoa ela começa a frequentar sempre, né, a orquestra. Então, às vezes, hoje, né, você pode escolher a interpretação que você quer, a orquestra que você quer, né? Você tem acesso a tudo ali. Mas você tá na mesma sala, vendo e ouvindo... Ao vivo, a música saindo diferente ali ao vivo do que numa gravação. É diferente. É muito diferente. Pode não ser tão perfeita quanto aquela da gravação, mas a sensação é imensamente melhor. Eu ainda acho que é mais perfeita ainda, porque você tá ali, no momento ali, né? Você falou um pouco do pai da sinfonia, que eu esqueci o nome. O Haydn. Qual que foi o papel dele? Ele criou uns instrumentos? Então, a sinfonia, ela era, no período barroco, ela era tida como algo para abrir uma outra peça, como se fosse uma abertura. De uma peça de teatro? Não, de uma cantata, né, uma ópera. E no período clássico, ela ganha uma forma própria, né, sendo acrescidos a ela outros movimentos, outras partes, né, e ela se consolida como uma peça independente. Aliás, o período clássico ele foi muito importante nessa organização, digamos assim, das formas musicais. Eu pergunto isso porque em muitas músicas de metal sinfônico de bandas clássicas do metal sinfônico que começou com Epic na Twitch, a gente tem a introdução, que geralmente ele vem com intro, e aí tem umas músicas. Aí vem uma música que não tem canto e chama medley, porque ele faz um intermédio para começar a voltar as outras. Eu falei, a sinfonia talvez ela tenha a ver com isso, né? Você falou que ela fazia uma abertura para uma cantata. Isso. Né? E aí ela como sinfonia que a gente conhece hoje,
Todo mundo já ouviu um pam 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 alguma vez. Sim, né? É a Quinta Sinfonia de Beethoven. Tá. Então, é uma obra única, né, que não perdeu aquela ideia de abertura. Tá. Tanto que veio, tem as aberturas sinfônicas, enfim, outros gêneros, né, outras formas, melhor dizendo. E a sinfonia, Haydn, pra você ter uma ideia, ele escreveu 104 sinfonias. 104, a vida muita coisa. Né? E para a gente ter uma localização, né, a Sinfonia 104, a última sinfonia dele, é apelidada de Sinfonia Zero de Beethoven. Zero de Beethoven. Beethoven, ele viveu no final do classicismo e início do romantismo. Então ele fez essa transição do período clássico para o período romântico. Isso tentando ser de datas históricas, que é o 1820. 1820. Falar que 1500, mas não. 1800. E o Haydn, ele escreveu todas essas sinfonias, enfim, e foi muito importante para consolidar a forma. Muitas vezes a gente imagina que o compositor, ele simplesmente está andando, ele tem uma ideia e ele pega um pedaço de papel e escreve. Né? Não é só isso. Tem todo uma forma ou formas a serem seguidas. Tá. Né? Então, a sinfonia clássica, por exemplo, ela passa a ter 4 movimentos, 4 partes. Um primeiro movimento, que ele é escrito numa forma chamada forma sonata, onde existe um primeiro tema, um segundo tema que é contrastante a ele, um desenvolvimento, onde esses 2 temas se misturam, passam por diversas outras tonalidades, a reexposição do primeiro tema e a reexposição do segundo tema. E algumas vezes uma coisa chamada coda, que é um apanhado de tudo o que aconteceu para finalizar a obra. Tá. Né? Aí vai para um segundo movimento, que é um movimento normalmente lento, para ter esse contraste. Sim. Vai para um terceiro movimento, que é um minueto, e o minueto ele vem do período barroco, é uma dança. Né? Então é uma música mais... ela é sempre em 3 tempos, tempo ternário. E que o minueto, ele tem a forma chamada minueto e trio. Que obrigatoriamente tem a parte A que se repete, parte B que se repete, vai para o trio, com parte A que se repete, parte B que se repete, e aí vem escrito minueto da capo quer dizer do começo. Volta do começo e toca o A e o B. Então é algo que não está escrito, tudo isso, só que já é usual, já faz parte daquela forma de ser tocada assim. E termina... como se fosse, não, trazendo mais para o futuro depois disso, né? A música pop, né? Ela vem com uma base, ela repete o refrão. Isso, né? A música pop, ela é mais parecida com o que acontece na forma rondó, que muitas vezes é o 4º movimento das sinfonias, onde a gente tem um refrão, que é o A, um B, volta para o A, um C, volta para o A, um D, volta para o A. Então fica repetindo aquela espécie, e sempre volta para o refrão. Que é aquilo que fica na cabeça. Que é o que a gente chama de música pegajosa. Então é muito interessante, porque isso assim... tem toda uma relação de tonalidades que precisam ser seguidas também, né? Não é simplesmente Dó maior é tudo Dó maior, não. Então ele começou em Dó maior, ele vai ter um segundo tema que precisa ser na dominante de Dó, que vai ser o Sol, né? Então tudo isso pré-estabelecido. Isso, com o passar do tempo, ela vai se expandindo, né? As sinfonias passam, como eu falei, tem o número de instrumentos na orquestra aumenta, e também a densidade das obras, né? Haydn escreveu 104 sinfonias, Beethoven escreveu 9. Mas dentre essas 9 eram maiores? E Mozart escreveu 41, então tem vai de cada compositor. Schubert escreveu 9 também, e no entanto a 8ª sinfonia dele foi a que ficou mais conhecida porque ele não acabou. É a sinfonia inacabada, né? Então gerou... termina com... Ele escreveu 2 partes, ele escreveu a primeira e a segunda e abandonou, né? Então, por isso ela ficou mais conhecida de todas. É mais famosa por ter gerado
E até hoje não se sabe concretamente o porquê ele não terminou. Né? Com certeza ele não morreu antes, ele escreveu uma outra sinfonia depois, né? Não foi... Ele abandonou o projeto. Pelo que tudo indica, realmente, como havia acontecido com outras obras, ele parou mesmo. Né? Tanto que existem alguns facsímiles do início do que seria o terceiro movimento. Então, assim, é muito envolvente, né? Tudo isso. É muito legal essa parte histórica da música, né? Porque eu não sei, posso soar mais leigo nessa questão, mas ela vem a história da música clássica, depois ela vai se evoluindo com o passar dos séculos, uma música mais pop que a gente conhece hoje em dia, né? Eu não diria evoluindo, eu diria se transformando. Mas assim, a coisa de elementos folclóricos ou elementos nacionalistas, ele sempre também teve presente, né, na música. E uma coisa assim que muita gente pergunta, né, o que é música clássica? O que é clássico? Porque é clássico, né? Porque sempre volta, né? Sempre a gente é aquilo que fica. O que fica. Não é? O que marcou, né? Exato. Então, você fala assim, Beatles, é um clássico. Né? Também, verdade. Então sempre vai se ouvir Beatles. Porque é uma coisa que ficou predominante ali e todo mundo gosta, né? E se pensar num casamento, o que vem em mente? Bolo, vestido. Então, os clássicos daquilo, pode mudar? Pode. Mas é coisa das gerações. Mas muda de uma forma sutil. Porque aquilo sempre vai beber daquela referência. Exato. Né? Então, a gente costuma sempre dizer que na música tem os 3 Bs. 3 Bs, que seriam? Bach, Beethoven e Brahms. Bach, Beethoven e Brahms. E grandes guitarristas, grandes violonistas de diferentes gêneros musicais estudaram Bach. Todos os grandes compositores se influenciaram pela obra do Bach. E sempre isso vai se seguir. Sempre vai ter essa referência. Exato. Né? E aí, assim, cada vez a gente vai tendo uma mistura maior. A música, eu acredito que ela tem muito de experimentações, né? E as coisas vão vão chegando, né? Nós falamos, né, do Beethoven, que pegou o final do classicismo, início do romantismo. As coisas vão mudando muito aos poucos. Se você ouvir a primeira sinfonia de Beethoven, ela tem muito a cara da música escrita pelo Haydn, pelo Mozart, que é muito clássica. Quando você ouve a 8ª sinfonia dele, a própria 5ª sinfonia, ela já tem um outro contexto. Outra sonoridade. Ela já está com aquele pé no período romântico. Então, eu sempre brinco com os meus alunos, né? Não é, hoje é o último dia do classicismo, solta fogos, entrou o período romântico. Não, as coisas vão muito aos poucos. Não é aquela quebra dura, né? As coisas vão mudando aos poucos. Exato. E aí eu sempre uso não a evolução, mas a transformação, né? Dos períodos, tanto dos próprios instrumentos e tudo mais. Isso aí. Tem uma questão assim da música que você comentou, que a moça comentou que ela foi a melhor que ela ouviu, né, na vida dela, aquela versão dos Beatles, né? Então eu vejo assim que ela tem um poder, a música ela tem um poder invisível assim de mudar a vida das pessoas. Sim. Né? Através do som, né? A gente pegar também uma coisa que eu trabalhei muito no blog, a gente traz muito isso na questão das músicas com letras, que tem a composição, né? Há muita mensagem, né? Quando tem uma composição muito positiva, né? Uma mensagem até meio motivacional, isso também é uma coisa que traz uma vibração boa, né? Sim. Tem, além da própria memória, né? Que muitas vezes você ouve uma música, você volta no tempo. Volta no tempo, é verdade. Isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Pode te
te levar para uma época que foi muito boa ou para uma época que não foi. Uma época boa da infância. Exato. Você ouvia muito aquela música de sua avó, sua avó. Então, mas ela tem esse poder também, né? E também a coisa, assim, tem vários estudos sobre reações que diferentes tonalidades causam, né? Tem uma certa lenda que fala que tonalidade maior é alegre, tonalidade menor é triste. Isso nem sempre é, né? Mas diferentes tonalidades, como mexe com você. A própria musicoterapia trabalha muito isso também, né? E da mesma forma que tem músicas que muitas vezes nos irrita, né? Sim. E tem a música clássica, né? A música de concerto, ela causa às vezes diferentes sensações. E ela tem diferentes tipos de som também. Tem umas que o pessoal fala, vai me dar sono, mas tem umas que elas são altas, né? Dá um ânimo. Da outra, enfim. E de repente a mesma música pode causar uma sensação em você e outra em mim. Sim. Então, de forma que a gente percebe ela, né? Então isso é muito particular também. Mas de qualquer forma, como eu já falei agora há pouco, é muito difícil alguém assistir um concerto e sair indiferente. Então, alguma coisa ela vai te causar. Ela vai causar uma sensação. Então, realmente não dá para a gente imaginar viver sem música, né? E a música ao vivo ainda é sempre uma melhor boa. Ainda. Eu penso assim, nossa, imagina um dia acordar e às vezes a gente tá assim, a nossa audição tá boa, mas imagina um mundo que não tem a música, não tem o som. Vai ficar uma coisa muito triste, né? Pois é. Nós podemos sentir isso, né, no período de pandemia, o quanto a arte foi importante. Foi. Né? Então cada um na sua casa, cada um no seu espaço, assistindo muitas vezes lives ou shows ou coisas onde a gente conseguia sentir um pouco de calor humano mesmo à distância, né? De saber que ao mesmo tempo você e as pessoas queridas estavam assistindo ao mesmo tempo aquilo. A gente pode lembrar da época da pandemia, a minha página, várias cantoras, era bombardeado, a gente fazia live de música, cantando e orquestra o tempo todo, porque a gente estava preso em casa, né? Então a gente tinha que ansiava por aquele contato humano ali. Então acho que foi assim, foi péssimo, foi muito, né, triste, mas um ponto positivo que teve foi isso, mostrar ainda mais a importância da arte, né? A importância da cultura artística, né? E pena que passou-se pouco tempo e muita gente já esqueceu disso. Infelizmente as pessoas ainda têm memória curta, né? Porque a pandemia foi ruim, a gente teve, infelizmente, foi uma tragédia, né? Muita gente acabou falecendo, né? Então é importante ter essa arte para a gente estar com conforto, né? Confortar a gente. A gente falou muito de compositores, né? Dos períodos clássicos, Mozart, Bach, e a parte de compositores femininos, como que foi na época clássica ou mais contemporânea? Como que é a parte de compositores mulheres na música clássica? Então, existem muitas compositoras, né, importantes compositoras. Muitas delas as obras não chegaram até nós, né? A gente tem uma grande compositora brasileira que é a Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga. Né? E mesmo a Chiquinha Gonzaga, ela é pouco tocada ainda. Eu eu fiz alguns arranjos de obras dela, e o ano passado eu tive até a felicidade a produtora de um teatro na Alemanha, fazendo uma pesquisa sobre compositoras, encontrou a gravação da Osley tocando Atraente, a peça Atraente da Chiquinha Gonzaga, e entrou em contato comigo, né, se eu tinha como vender, enfim, e a gente conversando, acabei passando mais um arranjo dela, e que levou, né, poder levar mais conhecimento do público dela. Isso. Né? Então, 2 peças da nossa compositora, da nossa Chiquinha Gonzaga, para
a Alemanha, né? E eram 2 peças escritas originalmente para piano, da qual eu fiz uma versão sinfônica. Que né? legal. Escrevi para a orquestra. Mas assim como também as maestrinas e tudo, ainda é um meio um pouco difícil machista, de acesso, machista, vamos falar a verdade. ainda tem um pouco isso. Né? Então é muito importante a gente pesquisar, buscar as obras dessas compositoras e trazer também para a cena de concerto. Mas aí, com toda essa dificuldade, muitas vezes o acesso ao material é difícil. Você encontrar boas edições ou encontrar edições confiáveis né, do que possa ser executado. E você sabe se, assim, no Brasil como um todo, há algum movimento que tenta trazer mais o papel da mulher na música clássica, na música em geral? Tem crescendo, tem crescido bastante, até pela própria ascensão de muitas maestrinas ou maestras, como hoje usa-se mais o termo maestra do que maestrina, né? Então de pesquisar e trazer para as salas de concerto também obra das compositoras. E assim, além das maestras, né, na composição da orquestra em si, a gente tem muitos musicistas mulheres que fazem parte, né? Sim. Então isso já é uma coisa que valoriza o papel da mulher na música, né? Foi uma das coisas que eu percebi esse ano nas inscrições. Nós tivemos um número muito maior de inscrições de femininas do que de homens. Que bom. E então vem crescendo cada vez mais. Que ótimo. Isso é bom, né, para valorizar, para não ficar, a gente deixar essa parte do machismo para trás da história e trazer o valor para todo mundo como um todo, né? Com certeza. Eu queria saber um pouco de você, se você já teve contato um pouco com o estilo do metal sinfônico, rock sinfônico. A gente tem o Queen, você conhece um pouco das bandas clássicas, assim? Eu tenho, assim, eu, né, e consequentemente a Ozzy, a gente tem uma relação muito íntima com o rock, né? Sobretudo com Queen e Pink Floyd. Pink Floyd. Então eu sempre brinco que se um dia eu tivesse, felizmente eu nunca vou ter que escolher, mas se um dia eu tivesse que escolher entre Queen ou Pink Floyd, eu não saberia. Né? Como não precisa escolher, então que bom. Então a gente vai convivendo muito bem com as duas talvez, como eu falei agora há pouco, né, também dos Beatles, o que abriu a nossa porta para o rock foi Beatles, uma banda que eu confesso que na época eu não gostava. Nossa. Eu achava muito simples. E depois eu vinha a descobrir que realmente o que fez e faz Beatles ser o que é essa simplicidade. É a parte simples dele. Exato. Então, até quando nós começamos, né, trouxemos essa junção das bandas, da guitarra, da bateria, do baixo elétrico, junto com os instrumentos acústicos, num palco de concerto, teve muita crítica, né, muita gente achando um absurdo, onde já se viu e tal, e muita gente que criticou na época, hoje pede, né? Faz essa junção que é incrível. Né? É difícil você conseguir colocar a orquestra não como cenário, né, que muitas vezes acontece isso, né? Tá ali a banda tocando e a orquestra é um plano de fundo, né? É um cenário, né? E isso acho que não é viável. Não é o sentido para ela estar ali, né? Exato. Então, sempre que eu escrevo, sempre que encomendo alguma coisa para a gente fazer, a orquestra ela tem uma participação ativa naquele espetáculo, né? Juntamente com outros elementos como luz, como projeções, como outros efeitos que compõem aquele espetáculo, mas é algo que reforça ainda mais as possibilidades de um corpo sinfônico, né, dos coloridos dos instrumentos que compõem, seja uma orquestra sinfônica, seja uma banda sinfônica, né, e junto com aquela energia do rock, né, da banda de rock. Toda a energia junto com a suavidade e melodia da...
eu tenho um outro projeto chamado Mozart Metallica, né, e que ele começa realmente a orquestra tocando Mozart com a cara de Mozart. Em uma das músicas do Mozart, no decorrer da música, entra a banda, muda a luz, muda tudo, e a gente toca a música do Mozart como se estivesse tocando Metallica. Mas o Metallica não como Metallica, assim como Apocalíptica. Sim, porque o Apocalíptica ele traz o violoncelo, Exato. Né? O cello, aquele instrumento maior, né? Isso. E arranjos, né? A princípio, nos primeiros discos, sem distorção e tudo, e como dá certo. Lembra a melodia ali do Metallica, mas tá com o instrumento da orquestra. Exato. Então, é muito bonito, né? E então a gente tem a orquestra nesse espetáculo, são somente cordas, e a banda com as guitarras, com baixo, com bateria, com muita luz, com muito efeito, para fazer essa junção dessas duas energias, tanto do Mozart quanto do Metallica. Perfeito, é maravilhoso isso. Bom, e agora eu queria ouvir um pouco do maestro, né? O que ele recomenda para quem nunca ouviu música clássica, né? A pessoa quer pôr ali uma sinfonia para ouvir, e também convidar, né, para quem é de Limeira e região, que nunca veio ao teatro para assistir o concerto aqui ao vivo, né? Que venha para ter essa emoção em presença, né? Bom, eu sempre aconselho quem quer começar a ouvir música de concerto, né, se ambientar, a ouvir Vivaldi, ouvir Mozart e ouvir Tchaikovsky. Então, a trindade, né? São três gêneros, né? São três períodos bastante diferentes, mas são compositores, não digo simples, não, mas assim, é mais fácil de ouvir, mais fácil de entender. Então, é uma música mais cativante no primeiro momento. Então, ouvir o Lago dos Cisnes, do Tchaikovsky. É bem popular. Mozart, sempre muito gostoso, sempre muito bom de se ouvir, né? E aí dá para pegar o segundo movimento do concerto para clarineta dele, é um movimento, se você está naquele momento que você, de introspecção, é incrível, né? Tem as serenatas que escreveu, enfim. E Vivaldi, os concertos para violino. Ele escreveu centenas de concertos para violino. Né? Então, e é uma música muito, muito fácil e envolvente. Você ouve ali e não enjoa, né? Exato. E aí uma coisa que eu convido a fazer é não ouvir essa música como música de fundo. Como música principal, né? Se permita parar um pouquinho, meia hora, para ouvir aquela música. E não colocar e fazer outra coisa. Realmente sentir a Exato. música, né? E se tiver a possibilidade de assistir um concerto de uma orquestra ao vivo, imensamente melhor. Né? A OSD, ela se apresenta, tem pelo menos 2 concertos por mês, quando não 3, né? Há muitos desses concertos com entrada franca, os que não são entrada franca, é com ingresso muito acessível. É um valor muito justo, né? Que a gente... E você, como a gente já falou agora há pouco, né? Você tá no mesmo ambiente, vendo e ouvindo, é imensamente melhor. É outra sensação. É outra sensação, você sentir a respiração da orquestra e o pulsar da orquestra, a vibração de cada instrumento é imensamente melhor, né? E às vezes muita gente fala assim, puxa, mas eu não tenho roupa para ir no teatro, eu tenho roupa para ir no concerto. Você vai na igreja? Você vai no shopping? Beleza, a mesma roupa. Não é vestimenta de gala, de forma alguma. Talvez você não vá com a mesma roupa que você vai no clube. Sim, na piscina. Exato. Mas, assim, a orquestra é nossa, né? Não existe mais aquela coisa. Hoje nem na Europa existe mais isso, felizmente. Né? Porque antes era uma coisa mais historicamente reservada. Né? Mas, felizmente, o acesso é muito mais simples do que assistir um jogo de futebol, sem dúvida nenhuma. É muito mais barato do que assistir um jogo de futebol. Né? E o teatro é a nossa casa. Né? O teatro é
de toda a população tem que entrar, cultura, tem direito, tem que assistir um concerto, tem que assistir uma peça de teatro, né? Tem que assistir, preferencialmente, alguma coisa de qualidade, né? Mas até para poder criar bons parâmetros. E ter esse hábito, né, de frequentar. Então, cultura faz parte, né? A gente precisa, né, de cultura, a gente precisa se alimentar de cultura para viver, e não só sobreviver. Não só sobreviver, isso. Faz parte da nossa essência, né, como ser humano. E aí, quem quiser, né, mas eu não fico sabendo, segue a gente no Instagram, né? A gente tem o Instagram da OSD no Instagram, né? Sinfônica de Limeira, né? Tem da escola, ILM Limeira. Quem quiser seguir o maestro também, pode seguir o maestro. O pessoal dele também, que está sempre compartilhando ali quando tem, enfim, né? O conceito. Então, assim, hoje é uma boa forma de se informar, né? E está sempre postando o evento que vai ter com antecedência, então dá para você se programar e vir. Com certeza. Isso aí. Então, maestro, obrigado. Valeu, obrigadão. E segue aí, curte, compartilha e comenta aqui para a gente interagir nos comentários e conversar bastante sobre música.